Entrevista, Juliana Felipe, vice-presidente da Giro Solidário. Diretora executiva. Diretora. Mudou. Diretora executiva. Bom, Juliana, há quanto tempo você está nessa área social? Por que você começou? Olha, eu me vejo desde criança gostando de trabalhar com questões sociais, né? Um dos motivos de eu ter escolhido ser jornalista foi esse. Eu fiquei na dúvida, eu vou fazer direito, vou fazer jornalismo, mas eu pensei, bom, no direito eu posso defender muito mais os interesses individuais. Pelo jornalismo eu posso defender os interesses sociais e coletivos. Então por isso eu escolhi jornalismo, isso por volta de 12, 13 anos. E aí a partir daí já buscando sempre esses temas, né? Com 16 anos eu já fazia trabalho voluntário em bairros de periferia, ligado a grupos do movimento espírita, igrejas, ou independente, com pessoas que apenas trabalham, né, com auxílio ao próximo, independente de religião e coisas assim. E logo depois disso também, depois da minha formatura, até meu projeto experimental também foi com as questões sociais. Eu trabalhei com a Coopervida, que é a cooperativa dos recicladores. Era uma equipe que saía do lixão, um grupo de pessoas, né, que eram trabalhadores do lixão e saíam dali e se organizavam socialmente numa cooperativa. E a partir disso, mudava todo o contexto da vida deles, né? Eles eram ingressados na sociedade. Se por um instante eles viviam do que a sociedade jogava fora, do lixo de todo mundo, eles passaram a mudar isso dentro deles. Então, meu TCC, e eu trabalhei em algumas empresas também privadas, empresas grandes mesmo, multinacionais, mas depois que eu descobri mesmo que era isso que eu gostava, eu até saí, falei, não quero mais trabalhar nessa empresa, eu quero trabalhar com questões sociais. Aí tive uma experiência fora do Brasil, morei um tempo fora, e também pude identificar essa desigualdade assustadora. Eu morei na Inglaterra, então eu falava, gente, olha, o que é um país desenvolvido e é um país que a gente vive hoje e tem um abismo de desigualdade social. Então eu pude me confrontar com essa desigualdade desde a minha infância. Eu era criança, eu morava num bairro pobre, meu pai era professor, então eu era bolsista numa escola rica. Estudava num colégio muito bom e eu sempre via, quer dizer, estudava com pessoas ricas e morava num bairro pobre. Então eu já confrontava com isso. Falei, olha só, olha as diferenças, né? Minhas vizinhas aqui às vezes não tem almoço, arroz e feijão, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, a escola que eu estudo, as pessoas jogam comida fora. Né? Tem tudo, tem fartura, então eu era muito dividida nisso, então eu vivia os dois lados. E na faculdade também eu pude notar isso, e até hoje a gente pode, hoje na Giro Solidário eu também estou desse lado. De um lado eu estou com apoiadores, com grandes empresas, que são os parceiros nossos, né? Empresas muito ricas, e o outro lado são pessoas muito pobres que vão receber isso. Então a gente faz na Giro Solidário às vezes um trabalho de Robin Hood. Não é roubar, mas é pedir pro pobre para dar pro rico. Então a gente faz esse trabalho. Então a minha vida inteira foi isso. Eu pude acompanhar isso, né? Na faculdade também, trabalho, estudo, eu puxava pro lado social, as questões sociais, né? As matérias, as reportagens. Então isso sempre esteve em mim. Na Giro Solidário eu entrei em 2003, logo depois que eu fiz vários trabalhos de assessoria de imprensa, trabalhei em empresas, aí vim pra cá. E quando eu entrei aqui, eu não descobri o que eu queria mesmo da vida. Eu falei, não, eu vou poder aliar o jornalismo às questões sociais, a essa temática, né? E direito da criança ele é uma base para você defender direitos humanos, para você trabalhar com o ser humano na sua totalidade de direitos e deveres. Então todos esses temas estão ligados à infância e adolescência, não tem como você dissociar. Então hoje eu posso exercer o jornalismo assim, desse modo. Paralelamente eu sou professora de jornalismo, em que eu sempre trago isso para os meus alunos. Quais são as pautas que vocês estão escolhendo? O que você está pensando? Quando você vai elaborar uma pauta, quando você vai construir um texto, ou quando você vai entrevistar uma pessoa, o que você coloca de humanidade no seu trabalho? O que você coloca de preocupação com o social, com o coletivo? De quem você está defendendo direitos? Você está defendendo o direito do patrão ou do empregado? Ou você está defendendo da maioria da sociedade, ou de quem está no poder e que não se preocupa com a comunidade em si, né? Esses dois lados. Então isso eu sempre procuro levar para o jornalista que está em formação. E o que motiva as pessoas a serem solidárias? Olha, acho que são vários fatores. Acho que muito vem da família também, da família estimular isso. Na criança, de você ajudar, desde a pessoa que bate na sua porta, pede uma coisa, pede um agasalho, e você ajudar, não você bater a porta na cara da pessoa, até se ela está ligada a outros grupos, seja uma associação de bairro, seja na igreja, no centro espírita, em associações, esses grupos também promovem isso,
né, Rotary, vários grupos promovem a solidariedade, auxílio ao próximo. Acho que a criança de pequena já tem que estar acostumada com isso. Na escola, ações, né? Muito é da criança mesmo, é da pessoa. Ela vai nascendo e ela vai se desenvolvendo e ela vai se preocupando com isso. E quando você coloca já de pequeno essa diferença de, não, a gente vive no coletivo, todo mundo tem que se ajudar, porque a gente vive um mundo hoje muito mais individualista e egoísta, que ninguém se preocupa com ninguém, as pessoas não querem nem ter filhos mais. Ou vou ter um filho para me satisfazer, eu não vou ter 2 filhos, 3 filhos, porque eu posso, né, também me doar para essas crianças, ou eu vou adotar uma criança. As pessoas têm uma crítica direta, mas às vezes a pessoa fica lá, gasta 100 mil reais fazendo 10 fertilizações in vitro e não adota uma criança. Porque ela quer se beneficiar com aquilo, ela quer gerar, ela não quer cuidar da criança. Existe uma diferença entre isso, né? De você querer ajudar o outro, querer beneficiar o outro, de você não ter um excedente pelo outro, quando a gente se preocupa mais com a gente do que com o coletivo. Não que a gente vai se excluir em tudo isso nesse processo, mas a gente faz parte de um grupo social e que nós somos beneficiados e que também nós devemos beneficiar. Então, acho que isso parte disso mesmo, da formação da pessoa, de como ela é, de como foi a criação dela, qual foi a situação que ela viveu. Isso independente de a pessoa ser rica ou se a pessoa é pobre. A gente vê pessoas pobres que se ajudam e vê pessoas ricas que também não ajudam ninguém, mas a gente também vê pessoas ricas que se dão e que se doam para o próximo, que colaboram, que contribuem, e pessoas pobres também que são super individualistas, egoístas e não dividem nada com ninguém. Então isso não, independe de ser pobre ou se você é rico, né? E a gente sempre tem alguma coisa para doar, mesmo se você é pobre, também você pode, uma palavra amiga, um abraço, tudo isso é solidariedade. É você ouvir a pessoa, é você conversar com a pessoa, é você dar um prato de comida, é você dividir o que você tem, é você fazer uma limpeza no seu guarda-roupa e tirar o que você não usa há um ano e doar. Você não precisa de 50 pares de sapatos, para quê? É viver assim. Aí tem toda a questão da responsabilidade social, do consumo consciente, da gente estar jogando coisas dentro do planeta, não é fora do planeta. Então é um conjunto. Porque quando você joga no lixo, você exclui aquilo ali. Então, aquilo lá não é meu, aquilo não me preocupo mais com aquilo. Aquilo passa a não ser mais o seu problema, mas é um problema seu, porque é a sua cidade, é o lixão da sua cidade. É o lugar que você vive. Né? Então, você exclui o resto do processo da produção. Você se concentra só em você. Então, você joga fora e compra outro, joga fora e compra outro, joga fora e compra outro, e fica nessa coisa viva, né? Então, é isso. Em parte, às vezes, as pessoas ajudam muito também por culpa. Ah, eu tenho muito, eu vou ajudar, porque senão uma desgraça descerá sobre mim, e eu não vou poder, né? Então, tem muito esse pensamento, às vezes. Se eu não ajudar, eu vou estar fazendo uma coisa errada. Então ajuda porque alguém da família sofreu algum problema e ajuda como se fosse uma recompensa. Isso, né? Meu filho tem uma doença, então agora eu vou me associar a um grupo, o meu filho sobreviveu dessa doença, então eu vou ajudar um grupo de pessoas com essa doença. Então muitas vezes é assim, eu pago uma promessa, se tal coisa aconteceu, eu vou lá no abrigo e vou dar uma coisa para o abrigo para as crianças. Isso fica assim como uma culpa, cumprir alguma coisa, porque aí eu tenho muito, eu preciso dar. Não, e não é, acho que não é assim. A gente tem que ajudar porque a gente vive no coletivo. Assim como eu ajudo, alguém me ajuda. Quantas vezes a gente é ajudado? Desde uma roupa que a gente veste, embora você tenha pago por essa roupa, você tenha comprado essa camiseta, alguém foi lá, alguém plantou algodão, alguém trabalha. Existe uma cadeia de produção nisso, existe tecnologia, as pessoas produzem tecnologia pra gente o tempo inteiro, seja um remédio, não é verdade? Um remédio alguém inventou, alguém criou, alguém, né? Tudo, alguém plantou o que a gente come, embora você pague, é uma troca, isso é sociedade, isso é viver em sociedade, isso é a troca. E a gente recebe muito mais do que a gente beneficia, se a gente for pensar no processo. Tudo que a gente tem, a tecnologia, as coisas, você vai viajar de avião, alguém inventou, alguém pôs aquele combustível, alguém extraiu aquilo, né? Tudo. Então, a gente tem a obrigação de também contribuir com a sociedade, de contribuir para que ela seja melhor, que ela seja mais igual, que não exista um abismo tão grande que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de desigualdade, de concentração de renda, né? De muitos pobres, poucos ricos, né? Que a gente vê aí a miséria assolando a humanidade, assolando a nossa cidade, porque não existe uma África, não existe uma Índia, existe uma África, uma Índia em Campo Grande. Vai nos bairros, não tem favela, Campo Grande não tem favela, mas tem pobreza, mas tem miséria em Campo Grande.
Basta ir, visita os bairros da periferia, a gente vai ver. A gente vai ver ali crianças em registro de nascimento. Criança que às vezes não faz as 3 refeições, que vai para a escola para comer merenda escolar. Não é? Ela não vai para a escola para aprender, vai para a escola porque tem a merenda. Então tudo isso é miséria, isso é pobreza. É você não ter um atendimento de saúde pronto no momento que a pessoa precisa, que a criança precisa. Não é? E tudo isso é direito, tudo isso é dever, tudo isso é contribuição social. Eu vou parar um pouquinho.